Não é diferente? Eu fico pensando, coitado do mundo que tem que cantar aquelas músicas de corno. Né? Que triste, né, queridos? Aquele sertanejo universitário, que nojo aquilo, cara. Só sofrência. Com a sofrência, como é que pode gostar daquilo? Socorro. Funk nem música é, né? Amém, queridos? Coração aberto? Amém. Você trouxe sua Bíblia? Deixa eu ver aqui, quantas Bíblias de papel tem aqui? Levanta aí, de papel. Opa. Uma. E as Bíblias de aplicativo? Levanta aí. Então, querido, abre a sua Bíblia no Salmo 73, ou seu aplicativo aí, né? Importante ter a palavra no coração, amém, queridos? Se ela é de papel, se ela é virtual, o importante é que a palavra de Deus é espiritual e ela precisa estar no nosso coração. Pode voltar à tela principal ali. O título da nossa mensagem hoje. Olha só o título da mensagem. Eu na calamidade e o ímpio na prosperidade. Que negócio é esse? Eu queria o contrário. Eu queria o ímpio na calamidade e eu na prosperidade. Eu que sou crente na aprovação e o ímpio na bênção. Que negócio é esse? Isso pode, gente? Pode ou não pode? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Queridos, esse foi o sentimento de Asaf. E ele conta a experiência dele no Salmo 73. Salmista Asaf, Salmo 73. E ele conta essa história, ele conta o que aconteceu com ele em forma de testemunho. Certo? Agora, quem era Asaf? Asaf era um dirigente de louvor, era um levita, um líder de louvor no templo. Imagina o nosso Elton aqui que estava aqui, um levita, um cantor, escrevia canções de louvor, de adoração a Deus, conduzia, era um regente de música. E esse salmista, esse homem de Deus, no Salmo 73, ele confessa uma coisa: eu quase abandonei a fé. Pode isso? Alguém fiel a Deus, alguém que servia a Deus no templo, quase se desviar da fé? O que aconteceu com ele? Vamos ver aqui então, no Salmo 73. Acho que alguém está brincando com o meu microfone lá, mas espero que dê certo isso. Mas está estranho. Vocês não estão achando? Salmo 73, vamos lá, a partir do versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas
riquezas. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nessa noite a gente tem essa liberdade de abrir a Bíblia, de abrir a Tua Palavra e através dela poder ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, Deus, e por isso nós abrimos o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo possa falar mais alto que as nossas vozes, que os barulhos, Deus, à nossa volta, mas que o Senhor possa falar conosco individualmente, segundo a necessidade de cada um. Que tudo aquilo que não é do Senhor caia por terra, e permaneça somente o que é Teu, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então volta ao versículo 1 ali. O bom do aplicativo é que a gente pode botar uns letrão, né? Olha aqui o ceguinho, até daí vocês conseguem ler, né? Então bota um fonte ali, tamanho 20 ali, já dá para ver tudo, né? Queridos, versículo 1, o Asaf começa esse salmo com a conclusão, já viu isso? Ele começa com a conclusão e em seguida ele vai contar então o que está acontecendo. Ele começa dizendo o quê? Certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para o seu povo. Então já está a conclusão da mensagem aqui, certo? Já começamos com a conclusão, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom o tempo todo. Ele chegou a essa conclusão, e ele começa com a conclusão do Salmo, então contando o que foi que aconteceu. Ele diz, Deus é bom. Agora no versículo 2 ele diz, quanto a mim, Deus é bom, já eu, né? Deus é bom. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, os meus pés quase escorregaram, eu vacilei, eu quase caí, foi por um triz que eu não resvalei na incredulidade, foi no momento de fraqueza, um momento de dúvida, eu confesso, eu quase perdi a fé. Quando a gente vê um homem desse, que tinha um papel tão importante dentro da nação, no templo, confessando isso, a gente fica pensando, como isso foi acontecer? Como pode acontecer com alguém que andava tão perto de Deus? Como pode acontecer com alguém que é fiel, quase cair, quase abandonar a fé? Como alguém que é fiel pode passar por uma crise e pensar em desistir? Você já pensou em desistir? Quem sabe você já foi um Asaf? Ou quem sabe essa noite você se sente como um Asaf? Pensando, esse cara sou eu. Então eu quero falar aqui nessa mensagem de 3 momentos na vida do Asaf. 3 momentos que ele descreve aqui, certo? Depois disso, acabou, certo? Vamos ficar junto aí e vai dar tudo certo, amém? Qual é o primeiro momento? Asaf em crise, fala aí, Asaf em crise. É isso aí, Asaf em crise. A gente leu do versículo 3 ao 12, esse é o momento em que ele conta o que aconteceu com ele, onde ele entra numa profunda crise, onde a crise entra nele, sei lá o que aconteceu aqui, mas ele confessa no versículo 3, como que isso aconteceu. O versículo 3 ele diz o quê? Eu tive inveja. O que é inveja, gente? Querer o que é do outro, né? Querer estar no lugar do outro, não é? Então é inveja. Então ele confessa aqui que estava tudo bem, ele estava servindo ao Senhor, estava com os cânticos dele, compondo, dirigindo os corais do templo, dirigindo os músicos, mas ele sentiu inveja. E inveja de quem? Dos ímpios. Por que ele sentiu inveja dos ímpios? É boa essa colinha, né? Ajuda ali, né? Então ele viu a prosperidade, ele viu os ímpios, né? Os ímpios são os descrentes, aquele pessoal que sabe que existe Deus, mas não está nem aí para Deus, certo? E ele estava vendo assim, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, eu conduzo a adoração na casa de Deus, e eu olho para esse ímpio ali, ó, que não está nem aí para Deus, e ele está muito melhor que eu.
Esse cara está enriquecendo? A vida dele está cada dia melhor? E ele começa a ficar com inveja, e essa leitura que a gente fez do versículo 3 ao 12, é a maneira como ele via os ímpios. Vocês concordam com essa visão que ele deu ali? Vocês concordam, mas não deveriam. Porque é uma visão muito romantizada. É uma visão muito perfeita. Eles não ficam doentes nunca. Eles despreocupadamente veem as suas riquezas aumentando, eles não se preocupam, eles não têm doenças. Ele começa a falar de uma maneira muito boa do ímpio, mas é a maneira como ele estava olhando. Era a visão dele a respeito do ímpio. Sabe por quê, queridos? Porque é uma visão exagerada, porque não existe ninguém que nunca fica doente. Não há ninguém que passa pela vida sem cicatrizes, que não é machucado por alguém ou não machuca alguém. Então a visão dele estava errada quando ele disse: esses ímpios, eles não adoecem, eles estão sempre enriquecendo, eles são despreocupados, eles veem suas riquezas aumentarem. Ele faz uma visão exagerada a respeito do ímpio. Ele fez essa visão tão boa, essa imagem tão boa dos ímpios, que pensou: olha, vendo a saúde desses ímpios aí, vendo a prosperidade desses ímpios aí, vendo como as pessoas admiram eles, eu estou começando a achar que se eu não fosse crente, a minha vida ia ser melhor. Está me dando uma vontade de fazer o que eles fazem. Está me dando uma vontade de estar no lugar onde eles estão. Já aconteceu com você isso? Você está ali fazendo tudo certinho, sabe? Se esforçando para ser fiel a Deus, sabe? Nos negócios, na pureza, sabe? Nos relacionamentos, e de repente aquela pessoa do teu lado que não está nem aí. O cara é sem vergonha mesmo, vive de rolo, sonegando imposto, e você ali certinho, cara. Com dificuldade, às vezes ali, vendendo um almoço para comprar janta. E o cara ostentando, esbanjando ali, o cara não está nem aí para Deus. Eu estou fazendo tudo certo, mas a coisa não dá certo para mim. Aí olha esse cara, só falcatrua, só cambalacho, tira vantagem em cima de todo mundo, e o cara está se dando bem. Está dando tudo certo para ele. E para você? Nada. Aquele lamento. Nos últimos tempos, nada tem dado certo para mim. Sabe, tudo que eu faço está errado. Eu não tenho descanso, é problema em cima de problema, sai de um, aparece outro. Trabalho na empresa há tantos anos, outro dia entrou um cara lá, já está ganhando mais que eu. Já viu isso? Sabe, eu sou casado há 10 anos, fiel à minha esposa. O cara do meu lado fica contando vantagem, está com a terceira mulher. E vive só de alegria. Parece que é mais feliz que eu. Eu enfrento dengue, covid, HN1, até piolho eu pego. E o cara nem resfriado fica. O cara começa a ficar revoltado ali, sabe? Eu vou na academia, sabe? Fecho a boca mesmo e vou na balança, não desce uma grama. Aí infeliz lá, come um x-calota, fuma, bebe. E aquele corpinho da Barbie. Não dá uma revolta isso? Gente ímpia se dando tão bem. E gente como eu se dando tão mal. Que injusto isso.
Agora, jogue a primeira pedra. Quem nunca sentiu inveja? Levanta a mão aí. Queridos, se inveja matasse, ia faltar cemitério, ia faltar coveiro, ia faltar até pastor para fazer tanto funeral, queridos. Mas sabe aquela ideia, querido, aquele mito ou tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde? Você conhece essa ideia? Aquela ideia de achar que o churrasco do vizinho é mais cheiroso? De achar que a mulher do vizinho é mais gostosa? De achar que o marido da vizinha é mais romântico? De achar que os filhos do vizinho são mais inteligentes? Será que são mesmo? Ou será que você está esticando demais o pescoço por cima do muro? De olho no que é do vizinho, de olho no que é da vizinha. E hoje tem a janela da tentação, né? Nem é o vizinho ali, mas é o virtual, né? Então, queridos, nós temos que pensar algo também. Se você acha que a mulher do vizinho é mais bonita ou melhor do que a sua, não esqueça que a sua mulher é vizinha do vizinho, não é? Então o negócio é tirar o olho, parar de olhar por cima do muro, parar de olhar para a vizinha e olha mais para dentro, certo, queridos? Estou falando da inveja aqui. A casa do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é mais bonito. É parar de olhar para fora e olhar mais para dentro. Cuidar mais do teu jardim, cuidar mais da tua família, cuidar mais do teu casamento, certo? A grama mais verde é aquela que é mais bem cuidada, aquela que recebe sol, aquela que é regada. Essa vai ser a grama mais bonita. E cuidar do vizinho pode ser sintética, né? Pode ser fake, pode ser silicone, né? Pode ser. Então, cuidado com esse negócio aí. Cada um deve cuidar do seu jardim, certo? Então, queridos, você tem uma esposa maravilhosa, mas você visitou o Instagram. Você olhou pela janela do Instagram e viu aquela mulher do Photoshop lá. E viu aquela mulher do filtro. É fake, né? É fake, mas está admirando, né? O que diz o 10º mandamento? Aqui dá um presente para quem me dissesse o 10º mandamento aqui, mas não tem nada para dar. Quem sabe qual é o 10º mandamento? Oi? Ia faltar chocolate, não ia faltar bombom, né? Parabéns. Não cobiçarás. Não cobiçará o quê? O 10º mandamento? Só pensaram na mulher, né? Mas o que mais diz lá? Tem mais coisa lá. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa, Êxodo 20, né? A casa do teu próximo, o rebanho, e o que mais? Os bens. E ainda diz nada. Não é triste isso? Nem coisa alguma. Não dá para cobiçar nada, Gerson. Nada. Nada. Nem inveja. Não dá. É pecado. Pode dizer para a pessoa do teu lado, é pecado. Pode dizer, é pecado. Você não sabia, agora está bem avisada. Está bem avisado. Então, no dia da carência, cuidado, casamento. No dia da carência, no dia da dificuldade, se você olhar pela janela da tentação, o que vai acontecer? Você está assim, jejum forçado, assim, uma semana. E o vizinho faz aquele churrasco, assim, de alcatra, assim, mal passado, assim, aquele... Sim, igual pica-pau. Vai lá no teu nariz, assim, né? O que vai acontecer? Você vai fechar a janela e a porta para não sentir o cheiro. Então, queridos, provavelmente no dia da dificuldade, naquele dia que você está passando por doença ou por
dificuldade financeira ou carência emocional, naturalmente, querido, se não for para a graça do Senhor, você cai. Você cai no pecado da inveja. Você começa a falar, eu estou aqui, eu que sirvo a Deus, eu que dou o meu dízimo, eu que ajudo todo mundo, que faço bem, procuro ser honesto, correto com todo mundo, estou aqui me lascando. O que está adiantando eu ser tão certinho assim, se aquela sem vergonha lá, aquele safado ali, não faz nada disso e está melhor que eu? Você cai na armadilha da comparação. E você vai se sentir inferiorizado. Porque nessa hora você compara aquilo que o outro tem e que você não tem. É claro que você está em desvantagem. Eu não tenho nada e o outro tem tudo. Eu não posso nada e o outro pode tudo. Eu estou na pior e o outro está na boa. Foi o que aconteceu com Asaf aqui, queridos. Ele passou numa crise pessoal e começou a olhar para os ímpios e falou, esses caras não ficam doentes, esses caras estão sempre enriquecendo, todo mundo admira eles, são populares, sabe, status, e eu aqui, nada. Ele começou a ficar chateado, e chateado porque aqueles caras se orgulhavam de quem eram e não atribuíam nada à bondade de Deus, né? Não davam glória a Deus, não reconheciam. E ele ficou chateado com esse estilo de vida. Agora do versículo 13 ao 14, certo? Olha o lamento dele. Verso 13 e 14. Ele diz assim, certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Estão percebendo? Como é que está o coração dele aqui? Como é que está? O coração dele ficou doente. A inveja leva à amargura do coração. O coração dele ficou amargurado. Ele passou a ver o mundo doente. Eu honesto aqui, passando dificuldade, passando, sabe, doença, e aquele outro ali se dando bem. Só na bagunça, só na safadeza, só na bagaceira, e está enriquecendo. Para os ruins está dando tudo certo, e para os bons está dando tudo errado, é para lascar mesmo. Onde está Deus agora? Se Deus está vendo, por que Deus não faz nada? Ou será que Deus vê e não se importa comigo? Ou será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus não faz diferente? Se no teu pior momento você olhar para alguém que está melhor para você, o que você vai sentir? Asaf colocou para fora tudo o que estava sentindo, e não era coisa boa. Ele olhou para o mundo com sentimento de derrota, e ficou com inveja daqueles que não andam com Deus. Ele começou a pensar, será que vale a pena ser servo de Deus? Será que vale a pena mesmo ser cristão? A inveja produz um coração amargurado, deixa a pessoa ranzinza. Verso 16 agora, ele diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Diz, Deus, eu não consigo entender, Senhor. Eu não consigo entender, Deus. Eu já pensei, eu já refleti sobre isso, mas eu não consigo entender, isso vai além da minha compreensão, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que alguém que não está nem aí para ti, vive melhor do que aqueles que te servem. Como
pode um crente viver pior do que um descrente? É as conclusões que ele estava chegando até agora. Oi? Aqui parece que sim, né? Porque ele... Vamos lá a história. A gente não pode focar só no momento da história, tem que ver a história toda, né? Vamos ver a história toda aqui, vamos chegar lá. Ele pensou assim: chega de ser certinho, vou chutar o pau da barraca mesmo. O mundo gosta de gente safada. É que nesse momento, o Asaf estava reduzindo a sua vida a esse momento de crise. E naturalmente, queridos, quando nós estamos vivendo um momento de crise, a leitura que nós fazemos da realidade é a partir desse ponto de vista. Ou seja, o nosso coração está doente, tudo está ruim, não é assim? Quando você está com o coração amargurado, nada está bom, tudo é ruim. Mas não é que tudo está ruim, é o teu coração, é a tua visão. É como se não tivesse passado, é como se não houvesse futuro, tudo o que existe é o aqui e o agora. E na hora da dor, facilmente nós nos deixamos levar por isso, para olhar só para o momento, mas não para a história toda, né? Agora, até quando durou essa crise? Então, segundo momento na vida de Asaf. Primeiro momento, diga aí, Asaf na crise. Segundo momento, Asaf buscando ao Senhor. É isso aí. Isso nós encontramos no versículo 17 até o 22. Deixa eu tentar abrir aqui de novo, que eu bato tanto aqui que fecha. Olha até quando durou a crise dele, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Veja que a visão dele está mudando da visão que tinha antes, certo? São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Volta para o verso 17 agora. Asaf buscando ao Senhor, diz o verso 17, até que entrei no santuário, na presença de Deus, né? E então compreendi o quê? O destino dos ímpios. Quando Asaf começou a olhar para baixo, e começou a olhar para o lado, para o próximo, para os ímpios, ele entrou em crise. Mas tão logo ele voltou a olhar para cima, a olhar para Deus, a visão dele mudou. Porque Deus deu a ele a visão que o próprio Deus tinha dos ímpios. Deus o fez agora olhar para frente, para ver algo chamado destino no versículo. Porque ele estava focado naquele momento. Mas aqui no versículo 17, então eu compreendi o destino. Há mais do que isso. A vida não é só esse momento agora, há mais. Quando ele olhou para cima, essa nuvem de confusão começou a se dissipar. E ele viu, há um destino. Até então, Asaf só viu o presente. Os ímpios se dando bem e ele se dando mal. Mas agora, o Senhor lhe mostra o fim dos ímpios. Olha como é que vai começar essa história. Vai terminar essa história. Daí começa, espera aí. Nessa avenida larga aqui, onde esses ímpios estão indo, eu estou vendo lá na frente onde vai dar isso aí. Eles estão ferrados. Eles estão lascados. Porque isso tudo vai dar no inferno. Ele começou a ver o destino dos ímpios.
O mundo não acaba aqui, isso aqui não é o todo. E aí ele começa a perceber que colocar a segurança nas riquezas é algo muito escorregadio. Colocar a sua satisfação nos prazeres que esse mundo oferece, na sensualidade, é um caminho perigoso. A idolatria é algo muito perigoso. A ostentação, a vaidade, esse estilo de vida que essas pessoas estão vivendo, tem um fim para tudo isso. Tem um destino isso tudo. Então, aqui diz, na crise, quanto mais cedo a gente acordar, a gente despertar e começar a buscar ao Senhor, mais rapidamente nós vamos ter compreensão do que nós estamos vivendo. Nem sempre Deus nos diz tudo, ou nos responde por que estamos passando por provações, por tribulações, ou porque Deus está permitindo. A gente sabe, às vezes são escolhas erradas que fazemos, decisões erradas que tomamos e colhemos as consequências, colhemos o que plantamos, mas há momentos em que não há pecado, não há erro, nós passamos por situações e não entendemos realmente, e Deus também é tão profundo que nem sempre explica tudo o que Ele faz em nossa vida. Ele não é obrigado a fazer isso. E às vezes encontramos um silêncio do céu. Mas a grande maioria das vezes, quando nós falamos, Deus, o que está acontecendo comigo, Deus? Na maioria das vezes, Deus, nessa hora de crise, Ele revela. Na maioria das vezes, Deus nos conforta, às vezes até nos permite passar porque é uma aprovação, mas Ele nos fortalece, eu estou contigo. Deus sabe quanto calor aplicar, quanto tempo aplicar para forjar nossa vida. Deus sabe que nós somos feitos. Ele sabe que precisa ser feito para transformar o nosso caráter, para que a gente o conheça de uma maneira que jamais conheceríamos se fosse um dia de céu azul, né? Barquinho, sol. Mas são nos momentos de dor que a gente ouve a voz de Deus, que temos as experiências mais profundas da nossa vida, que a gente cresce. Então, nem sempre temos a resposta, mas na crise, quanto antes a gente dobrar o gesso, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o que está acontecendo? Deus me dá graça para vencer, porque às vezes parece que eu não vou conseguir, Senhor. Senhor, é tanta luta, Deus, por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer comigo, com a minha família, com o meu casamento, com meus filhos? Senhor, parece que eu não vou vencer, Deus, financeiramente, parece que eu não vou conseguir pagar as contas do mês. Tem misericórdia, me ajuda, Deus. Senhor, não é isso que eu escolhi para minha filha. Senhor, não é isso que eu queria para o meu filho. Senhor, esse meu marido com esse vício, Deus, entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina. Quanto antes a gente buscar ao Senhor, como Asaf fez, mais rapidamente nós saímos da crise. Mais rapidamente nós compreendemos o que está acontecendo, o que estamos vivendo. Deus mostrou, verso 20. Olha o versículo 20. Eu estou com uma sede aqui, gente. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim, obrigado. Versículo 20. São como um sonho. Está falando do ímpio, tá? Está falando do ímpio aqui. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando Asaf olhou para frente, a visão que Deus deu para ele, ele viu além do sol. Será como acordar? Imagina você dormir aqui e acordar lá do outro lado. Ô glória!
Fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. Aí você chega lá e vê, ué, cadê aquele cara que estava ostentando lá? Cadê? Cadê aquela turma lá que não estava nem aí para Deus? Cadê esse pessoal? É bem aquela história de Lucas 16, do rico e do Lázaro. O pobre Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno mesmo. Mas ele não foi para o inferno porque era rico, certo? Ele foi para o inferno porque ele não estava nem aí para o pobre. Está lá. Jesus desenhou essa história para nós. Como será o final dos ímpios? Então tem um destino, tem um fim. O cara viveu e morreu rico, não estava nem aí para o pobre. E a conta veio. A conta virá, queridos. Tem tanta injustiça aí, queridos. Tanta injustiça que se a gente fosse buscar justiça nesse mundo, a gente ia viver deprimido. Teve aquela euforia de alegria no tempo da Lava Jato, né, que a gente via todo mundo sendo preso, né? Está todo mundo solto de novo. Gente, o pessoal, sabe, o crime compensa nesse mundo. O crime compensa nesse mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo é corrompido, o pecado está no coração das pessoas. Cara, o cara apronta a vida toda. O cara que roubou a galinha para comer fica na cadeia, o cara que roubou a nação toda está lá na presidência. É assim. É assim. Então não dá para ter esperança em justiça nesse mundo. Mas a conta virá. Tem gente que morre bem, financeiramente, aos olhos do mundo, mas tem uma eternidade pela frente. Pastor, Salmo 37, 35 diz: vi o ímpio a prosperar, olhei novamente e ele não estava mais lá. E é um salmo de Davi, que era o rei de Asaf. Sim. Então, queridos, não espere vida fácil aqui nesse mundo. Jesus falou o quê? No mundo tereis? Não se engana, queridos. Não se engane, tá? O nosso alívio é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, amém? Então nós estamos nesse mundo, enfrentamos luta. Qual é a diferença? O sol se levanta para o justo e para o injusto, a chuva cai para o injusto e para o injusto, a tempestade vem para todo mundo lá no Rio Grande do Sul, para os crentes, para os descrentes. A diferença é que nesse barco Jesus está conosco. Amém? Nós vamos chegar do outro lado, o barco não vai afundar e ele acalma as tempestades. A diferença é que nós temos uma paz que excede o entendimento, o Espírito Santo no nosso coração nos dá paz, amor, alegria, encorajamento, nós nos sentimos fortalecidos, nós enfrentamos até o diabo sem medo. Essa é a diferença. Nós acordamos de manhã, está difícil, nós vamos trabalhar, tem aquela força a mais do Espírito Santo, de Deus na nossa vida. Mas achar que vai ter justiça nesse mundo é ilusão. Não se iludam. A nossa sede de justiça, ela vai ser saciada lá no céu. Aqui é muita injustiça. Nós estamos na contramão, queridos. Não é que os ímpios nos odeiam, mas anda na contramão na rua, vê se o carro não vai bater em você. Imagina, nós estamos subindo para o céu e a turma está descendo. Imagina a escada rolante isso. Você vai bater aqui, esbarrar ali, dar de frente com o outro aqui. Nós somos a minoria, queridos. O caminho é estreito mesmo. Jesus falou. Nós somos o contrafluxo. Então você quer fazer a coisa certa, quer pagar os impostos em dia, quer ser um bom cidadão, você vai dar de frente, não vai ser fácil não. Não quer tirar vantagem, não quer fazer negócio ilícito, quer ser puro como jovem, quer se casar com pureza, quer respeitar, ser fiel como prometeu ao teu marido, tua esposa, até que a morte separe, vai ter gente contra isso, vai ter pressão contra isso, vai ter gente querendo destruir tua família. É o mundo. Verso 21, 22. Quando o meu coração, verso 21, 22, quando o meu coração estava amargurado, eu no íntimo sentia inveja.
agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. A Bíblia é muito polida, irmão. Quem estava dizendo aqui? Eu agi como um tolo. Eu agi como um ignorante. Deus, como eu fui burro. Ele não falou como um animal irracional? Deus, como eu fui burro. Quando eu estava olhando para os ímpios, achando que eles estavam com a bola toda, mas agora eu vi que eles estão lascados. Paulo, que eles passou por muita luta, ele falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O autor de Hebreus fala que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e toda a humilhação. Não pensa que para você vai ser diferente. Ele sentia inveja, é o que Asaf dizia, eu sentia inveja. E a inveja deixa as pessoas amarguradas, não necessariamente pelo seu fracasso, mas pelo sucesso dos outros. Às vezes está ali com o teu carrinho 2009, e é uma benção o carrinho, sabe, te leva aí, qualquer lugar, tu vai, ele te leva, mas tu olha para o lado, tu vê que o outro do lado ele comprou uma picape, rapaz, da Mitsubishi, Triton, não é? Uau! Aí daí tu começa a olhar para a tua, assim, tu começa a olhar com desprezo para a tua, meu, esses buraqueiros, esse carro aí, né? Tu estava bem contente com o teu, mas tu olhou para o lado, começou a comparar. Pastor, mas é melhor que o Chevette que ele dá água pro bar. Esse é mais antigo, né? Aí tu começa a desprezar o que tu tem, que é uma bênção de Deus na tua vida. O problema do Asaf era a inveja. Vocês lembram do Kiko? Da turma do Chaves? Da série? Lembra dele? Oi? Ele tinha tudo, né? Ele era o riquinho da história. Como é que a mãe dele, a dona Florinda, chamava ele? Tesouro. Tesouro! Era o tesouro, porque essa era a ideia. Né? Ele era o riquinho, ele tinha tudo, usava roupa parecida do Pato Donald, assim, de marinheiro, né? Usava roupinha de marinheiro, sempre bem vestidinho, bem arrumadinho, tinha uma casa própria, né? E tinha um pobre na história ali, que era o pobre? Onde é que ele morava? Morava no barril ali, não tinha casa. Ele era o pobre. Agora o interessante ali é que o Kiko tinha inveja do Chaves. Lembra da história? Saía lá o Kiko da porta, aí ele via lá, o Chaves ele não tinha dinheiro, ele não tinha pai, não tinha mãe, então ele inventava os brinquedos dele. Ali inventava, fazia dobradura, fazia um barquinho lá, ele e a Chiquinha brincavam na bacia, faziam um laguinho e dá-lhe gargalhada. Aí saiu o Kiko lá na porta e vê aquilo. E ele abre aqueles olhão, o que ele faz? Vai lá dentro de casa e volta com uma réplica do Titanic, lá um barquinho lá, um veleiro, né? E bota lá. O que era isso? Tava lá o Chaves com um pirulitinho assim, lá vinha o Kiko com um baita pirulitão, né? Tava lá o Chaves brincando com a Chiquinha, se divertindo com bolinha de gude, lá vinha ele com aquela bola enorme, né? Ostentando, né? No fundo o que acontecia? Cara, ele tinha muito mais do que o Chaves, mas ele tinha inveja. Tinha inveja do Chaves. O diabo tem enganado tanta gente, queridas. Só do teu lado tem uma mulher maravilhosa. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra um favor do Senhor. Não troca minha esposa por nada nem por ninguém. Não dou, não vendo e não troco. Quem encontrou o marido? Teu marido é maravilhoso. Deus te deu esse marido. É o homem da tua vida. Não caia nessa ilusão de achar que tem outra melhor. Sabe, nem pensamento, não abre essa brecha.
problema do Asaf era inveja. Talvez o seu seja outro. E como é que a dona Florinda falava para o Kiko, eu lembrei agora, que ela dizia assim, ó, não se misture, gentalha. Não se misture com essa gentalha. O problema do Kiko e do Asaf era inveja. Talvez alguém tenha problema com isso aqui, ou talvez não seja esse o seu problema, seja outro. Mas independente de qual seja o seu problema, se você fizer o que o Asaf fez, agora está no versículo 28, para encerrar. Terceiro momento de Asaf. Diga aí, Asaf na crise. Asaf buscando ao Senhor. Asaf no refúgio. É isso, versículo 28. Isso vem desde o versículo 23, construindo essa ideia, mas o versículo 28 vai dizer assim: fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Então, independente do problema que você tem, faça do Senhor o teu refúgio. Eu vou agora passando rapidamente por cada versículo para a gente poder encerrar. Versículo 23 diz, verso 23: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Irmãos, essa é a segurança do justo. Essa é a segurança do crente, saber que o Senhor nos toma pela mão. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada... Como é que é a melhor tradução disso? De nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é que Deus vai me dar tudo que eu quiser. É que a presença dEle, a companhia do Senhor sendo meu pastor, Ele me toma pela mão direita. Essa é a nossa segurança, queridos. Nós não precisamos ter medo do futuro. Tem gente ansiosa, gente preocupada. Nós não precisamos. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, os pássaros não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros e o Pai as alimenta. Olha, os lírios do campo não tecem, mas o Pai, nem Salomão na sua glória se vestiu como eles, mas olha, o Pai cuida deles. É Deus, queridos. Nós não precisamos ficar com medo do amanhã, não precisamos viver ansiosos, não precisamos nem tomar remédio para a ansiedade. Anda com o Senhor. Verso 24. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. Tem tanta gente sem direção, que nem aquela madeira na água, correnteza abaixo. Estão em movimento, mas não tem direção alguma sobre a sua vida. Tanta gente vivendo assim, meu irmão, indo para o precipício mesmo. Mas o Senhor nos dirige, nós temos orientação, nós não estamos sozinhos. Verso 25: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Se pensar no céu, querido, sem Deus, o que resta? Me diga. Se pensar no céu sem Deus, o que sobra? E se você pensar na terra com Deus, o que você tem? Tudo que precisa. O Senhor é meu pastor. Meu cara, o Asaf inverteu a conclusão dele. Inverteu a conclusão dele. Antes ele via que os ímpios tinham tudo, ele não tinha nada. Agora ele está vendo que ele tem tudo e os ímpios não têm nada, estão lascados. Nele eu estou completo, nele eu estou preenchido. Que perca tudo, mas não perca a fé. Te agarra no Senhor.
Nele minhas reais necessidades são satisfeitas. Eu não desejo nada além dele, nem a prosperidade dos ímpios. Eu não desejo a riqueza dos ímpios. Nem os sofrimentos desta vida vão tirar de mim a alegria da salvação. Asaf agora está avaliando a terra à luz do céu. Antes achava que os ímpios estavam com tudo. Mas agora não. Diga aí, quem tem Deus? Tem tudo. Amém? Verso 26. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Vamos ler juntos de novo, tão bonito, não é? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Amém, queridos? Amém? Nós podemos ter medo de dúvidas? Não deveria, mas temos. Nós temos momentos de fraqueza? Não deveria, mas temos. Mas a força do meu coração é o Senhor. Não confio na minha carne, confio em Deus. É bom andar com Deus, este é o segredo. Então não confunda a longanimidade do Senhor com injustiça. Por que Deus não faz nada? Está vendo aí? O nosso problema, nós queremos justiça aqui e agora, não é assim? Poxa, a vida desse ímpio aí, não dá para ter um acidentezinho assim, nem que fosse para quebrar uma perninha só. Né? As pessoas não verbalizam, mas é isso. Deus, como eu queria que caísse um raio ali, tocasse fogo naquilo tudo. A nossa carne, nosso senso de justiça. A gente vê uma injustiça, a gente fica revoltado, Deus nos deu esse senso. Só que nas bem-aventuranças, nós seremos saciados um dia. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos, mas não nesse mundo, não é aqui. Verso 27, os que te abandonam sem dúvida perecerão. Olha que duro isso aqui, queridos. É verdade, ó, os que te abandonam sem dúvida, tu destrói todos os... Quando vai ser isso? Aqui agora? Não. Então Deus não esquece a maldade dos ímpios. Então relaxa aí, não se preocupe, Deus vai retribuir. Está reservado. Quem segue o fluxo desse mundo não ficará impune no juízo. Alguém aqui está com inveja do ímpio? Levanta a mão. Alguém aqui ainda tem inveja do ímpio prosperando? Para fechar então com chave de ouro, verso 28, e pode ir ficando em pé já. Vamos ler junto, 28? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia! Asaf se tornou um adorador. De verdade. Fantástico, não é? Então, irmãos, você precisa romper com aquilo que te leva à derrota. É a inveja? É a cobiça? Seja o que for. Está na hora de sair dessa crise. Pastor, mas Deus está deixando muita coisa ruim acontecer comigo.
Onde está Deus? Ele está aí do teu lado. Está bem perto de ti. Ele te ama. Nem um fio de cabelo cai da tua cabeça sem que Ele o saiba, sem que Ele o permita. Seja qual for a tua luta, Deus é bom. Lembra a conclusão do Salmo 1? Ele dá a conclusão, depois discorre. Deus é bom. Salmo 34, verso 8, diz assim. Salmo 34, versículo 8. Mas eu repito porque eles acabam botando aqui, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se... Tem coisas que a gente só conhece provando. Tem fruta que você já ouviu na televisão, você nunca comeu, você não sabe como é. Mas se você der uma mordida bem dada, você vai provar e vai saber o gosto. A vida com Deus também é assim. Ninguém pode viver as tuas experiências com Deus. Ninguém pode conhecer a Deus por mim. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso provar da bondade de Deus. Eu posso falar por mim. Deus é bom. O Senhor me cerca de bondade e de misericórdia. A cada dia Ele renova o seu amor. Deus é maravilhoso. Esse é seu Deus? É assim que você vive? Já experimentou a bondade de Deus? Asaf foi à casa de Deus, no santuário de Deus, e ele encontrou a libertação. Ali ele encontrou a cura. Ali Deus deu a ele a visão. Muitas pessoas creem em Deus, mas quando elas vêm num culto, não que Deus seja limitado a essas paredes, aqui é uma casa vazia quando a igreja sai daqui. Mas é um lugar que foi consagrado para ser um lugar de salvação, um lugar de pregação da palavra, um lugar onde o nome do Senhor é invocado, onde o mal é rejeitado, é um lugar onde Deus se manifesta muitas vezes. É um lugar de salvação aqui. É um lugar onde Deus fala de muitas maneiras, não só através da mensagem, do louvor, através de uma pessoa que te deu um abraço. E desde que você entrou aqui, você está sendo tocado por Deus. Deus está falando no seu coração. Então a casa de Deus, aí nós saibamos que nós somos santuário, mas o congregar, estar junto, é algo maravilhoso. Coisas sobrenaturais acontecem quando estamos juntos. É o Espírito Santo de Deus agindo. É Deus mesmo como pastor alimentando o seu rebanho, levando águas tranquilas, a pastos, às vezes corrigindo, conduzindo ao caminho certo. Mas é o nosso pastor. Na casa do Senhor é onde você ouve a voz de Deus e encontra salvação. Amém? Então diga ao Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Não diga porque eu repeti, mas diga no teu coração com todo fervor, eu quero, Senhor. Oh Deus, eu quero andar contigo todos os dias, Senhor. Vamos orando, queridos, vai orando, eu vou orando aqui. A mensagem já acabou, mas isso não pode ser palavra ao vento, tem que ter uma aplicação, tem que pessoal, tem que ter um se apropriar, um querer viver isso. Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Quero andar com o Senhor, fazer do Senhor o meu refúgio, Senhor. O meu lugar secreto, a minha fortaleza. É o Senhor, Deus. Deus, eu tenho provado, o Senhor é bom. Como é bom, Deus, o Senhor. Como é bom andar contigo. Esse é o segredo, Senhor. Neste mundo andar com o Senhor, não andar como os ímpios no caminho largo, mas andar contigo. O Senhor é tudo o que eu preciso, Senhor. Deus, eu quero mesmo, Deus, nessa vida, Deus, andar com o Senhor. Livra-me de olhar por cima da cerca, de ter inveja do meu vizinho, dos meus irmãos, dos ímpios. Livra-me, Senhor.
guarda-me, guarda meus irmãos, guarda essa igreja, Deus, seja qual for a fraqueza que cada um está aqui, Deus, está colocando aos teus pés, neste momento, Deus, venha a tua graça renovadora sobre cada um, venha o teu Espírito Santo, aliviando o coração, aliviando a alma, tirando o apego às coisas erradas, Deus, renovando a mente, tirando as crenças erradas, as crenças antigas, os preconceitos, Deus, tudo que está errado ali alojado, talvez por anos, Deus, liberta em nome de Jesus, dá uma nova visão, Deus, leva cada um dos teus filhos aqui, Deus, a não ver o mundo de uma maneira errada, doente, amargurada, com inveja, mas que cada um possa olhar para o alto e receber a visão do Senhor, como o Senhor vê esse mundo, como o Senhor vê os ímpios, como o Senhor vê a vida, que possamos ter a visão do Senhor para essa vida, Deus, e possamos ter uma visão que vá além do sol mesmo, além da eternidade, para a eternidade, e quando fecharmos os olhos aqui, possamos realmente, Deus, acordar e saber que estaremos sempre contigo, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Senhor é bom, a Ti seja a honra, Deus, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, abençoa, Deus, se há alguém em crise aqui, Deus, que possa compreender da parte do Senhor esse momento que está vivendo, e que possa se manter fiel na provação, possa se manter fiel nesse momento, Deus, e possa, assim como Asaf, ser um verdadeiro adorador, e entender o propósito do Senhor para a vida, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia igreja, aleluia. Amém? Está feliz? Glória a Jesus. Amém. Podemos sentar?